Hoje nós vamos reviver o maior mistério de Five Nights at Freddy's. Ao decorrer dos anos, muitas coisas ainda ficaram pendentes, outras coisas que acabaram sendo esquecidas, mas eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com a caixa do FNAF 4. Isso até hoje deixa a comunidade ainda arrancando os cabelos e todo mundo ainda com grandes dúvidas, por mais que a gente teve a resposta do que tem nessa caixa esse ano. Mas é interessante lembrar como que essa caixa causou tanto alvoroço e até o decorrer do tempo o que tinha dentro dela mudou e as dezenas de teorias que acabaram criando envolvendo uma droga de uma caixa. Então, pessoas, hoje eu vou falar pra vocês o que provavelmente tinha dentro da caixa, que o Scott Cawthon estava pensando na época, mostrar essa teoria que é bem interessante pra vocês, mas alguns outros detalhes bem legais envolvendo a caixa do FNAF 4. Então, pessoas, vamos lá, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal aqui no canal, tenho certeza que vocês vão curtir. Então vamos lá tentar abrir essa caixa misteriosa, que foi justamente um dos maiores mistérios de Five Nights at Freddy's. Eu achei interessante esse assunto porque dois youtubers que eu acompanho bastante, que é o Dalco e o FUNF, eles acabaram entrando numa discussão do que teria nessa caixa. E eles acabaram colocando várias teorias na mesa, mas também é claro que a gente recebeu a resposta coisas de dias depois do que teria nessa caixa pelo próprio Scott Cawthon. Mas enfim, deixando aqui a referência do vídeo para vocês também irem lá e verem esse conteúdo que é muito bom. Agora eu tenho que falar pra vocês, da onde veio essa caixa? Por que ela é tão misteriosa e por que a galera ficou tão pirada nela? Ela seria mais um outro final da época lá do FNAF 4, na noite 7, onde você era recebido com essa caixa toda travada com dois cadeados e por mais que você clicasse, sei lá, inventasse uma ordem, inventasse o que for, fizesse os pirueta que você inventasse, essa caixa não ia abrir e depois ia aparecer uma frase em cima. Perhaps some things are best left forgotten for now. Ou traduzindo, né, para o português, talvez algumas coisas são melhores deixarem esquecidas por agora. Ou seja, dando talvez as pistas de que no futuro o Scott Cawthon iria realmente revelar o conteúdo dessa caixa. Caso vocês não se lembrem, na época, o Silver Eyes também estava para sair nessa época ali, 2015, que seria a primeira trilogia de FNAF, e o próximo jogo depois do FNAF 4 era o FNAF World, coisa que eu já trouxe nas nostalgias aqui do canal, falando pra vocês, né, como é que foi a época dessas coisas que aconteceram. Como eu não falei muito da caixa do FNAF 4, então fica aqui mais uma parte de nostalgia pra vocês verem agora no canal. Porque essa caixa vai fazer 9 anos que não tem o seu conteúdo revelado. É como se o Scott Cawthon ainda sim ali na época, ele falasse, eu vou contar o que tem. Mas também é importante notar que na época, o Scott Cawthon já tinha falado na Steam algumas coisas bem interessantes. Ainda mais dando a entender de que a galera tinha encontrado bastante coisa da história com os vídeos do Game Theory ali no FNAF 2. Quando ele fala parte 2 é justamente o FNAF 2 e parte 3 é o FNAF 3. Mas aí quando ele lançou o FNAF 4, pelo o próprio entendimento dele, as pessoas não conseguiram resolver todos os enigmas e mistérios, deixando assim então todos os easter eggs, os sentidos e as coisas meio que deixadas de lado. E foi aí então que veio meio que essa metáfora da caixa. Isso também já tem que falar pra vocês porque muita gente acredita que sim, a caixa do FNAF 4 é justamente uma metáfora porque a galera não conseguiu juntar as peças e não conseguiu resolver o que o Scott estava contando na época. E aí então, se essas peças fossem juntadas, talvez iria decepcionar muita gente. Isso porque o próprio Scott Cawthon ele admite depois que o conteúdo da caixa foi mudado. Então é tipo, se a galera resolvesse o que tinha na caixa na época, talvez iria dar problema para ele querer continuar a história, que foi justamente o que ele estava fazendo com o FNAF World e logo depois da sequência o Sister Location. Então pensa no seguinte, ele fala, ó, é melhor vocês esquecerem algumas coisas, porque se a gente for realmente colocar tudo na mesa, talvez o mistério, aquela coisa também legal que era de procurar easter eggs, fazer aquela coisa das imagens, de brilhar, sabe, no Photoshop para achar algum easter egg, talvez tudo isso iria perder a graça e iria perder o sentido, já que também temos que lembrar, o FNAF 4 era para ser o Final Chapter, o último capítulo, tanto que até o último FNAF que realmente tem número, assim, número no seu título, melhor dizendo.
que nós sabemos que o Sister Location é o 5, o Pizzeria Simulator é o 6, mas até então, pela cabeça do que estava rolando ali, nós tínhamos até o FNAF 4 e depois no futuro o FNAF World. Só que acontece um negócio bem interessante no FNAF World envolvendo essa caixa. Nos arquivos do jogo também você consegue ver um arquivo mostrando a caixa aberta. Não dá pra você achar de maneira normal durante o jogo, você vê algumas caixinhas ali, mas não a caixa aberta, que é o que até o DJ Sturf encontrou na época. Tanto que ele até falou que na hora que você encontrasse essa caixa, era justamente no mundo que você vai entrando e entrando, que é Glitch World, um negócio meio bizarro. Que tem um mapa de cima e depois você vai entrando nos bugs, e aí uma dessas coisas desse mapa iria aparecer a caixa aberta. Então talvez a intenção do Scott Cawthon era realmente colocar a pista da caixa dentro do FNAF World. Eu falo pra vocês, eu comecei a acreditar que o FNAF World é muito mais importante do que a galera realmente fala que ele é. Fala que não, que não sei o que, ele é um joguinho meio bobo de RPG, mas eu tenho certeza absoluta, cada dia que passa, que o FNAF World é muito importante. Ele pode não ser uma sequência direta da história, mas ele tem muitos detalhes bem importantes. Principalmente a droga da caixa aberta. Ainda mais porque dentro do FNAF World tem várias metáforas falando que possivelmente o que teria dentro da caixa era a própria criança chorona, ou o corpo dela lá dentro. Eu lembro até do Renan Souzones falando alguma coisa a esse respeito, e ele não tá tão errado não. Isso porque no próprio mapa do FNAF World aparece um desenho de um cérebro, dando indício de que nós estamos entrando na mente de alguém. E se tem a caixa aberta e tem o cérebro e nós estamos entrando, meio que entendendo como que as coisas funcionam, é justamente na cabeça, muito possivelmente, da criança chorona. Porque todo o FNAF 4 é sobre ela, todas as coisas sobre ela, e logo um dos finais é a caixa, e essa caixa reaparece no FNAF World, e justamente tem vários sinais e indícios da própria criança chorona, os sinais dela, do que ela entendia que era o mundo de FNAF na cabeça dela. Então pode ser que essas coisas que acabaram sendo colocadas até em alguns minigames, onde você coloca as coisas dentro de uma caixa, que é, por exemplo, você pegar o negócio dos relógios, você coloca os animatrônicos, os cupcakes, tem até os símbolos, por exemplo, do Happiest Day do FNAF 3. Todos eles aparecem e você vai colocando nas caixas, até o próprio Shadow Bonnie. Tudo isso, pelo menos, parece que faz um paralelo com a mente da criança chorona, pelo menos ali na época. Mas outro detalhe que eu também tenho que falar que é muito importante, por conta do Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, muita gente também acreditou que a caixa do FNAF 4, o que tinha lá dentro era o corpo da Charlie. Também não é um negócio tão bizarro da galera pensar, porque na trilogia de livros já tinha uma descrição que alguém tinha encontrado uma caixa. Justamente uma caixa escondida numa parte, acho que de um sótão, não lembro direito. Mas é fato que justamente tinha não só a descrição, mas agora também com a parte da HQ, né, que fizeram o Silver Eyes todo, sabe, como se fosse uma comic, um quadrinho, melhor dizendo, tem justamente a imagem da Charlie dentro de uma caixa. Então, o que dá a entender, justamente por ser da época, o Silver Eyes é ali perto do FNAF 4, do FNAF World, que nem eu já trouxe até a nostalgia pra vocês. Não é tão distante pensar que tinha o corpo da Charlie lá dentro da caixa. Ainda mais porque na história do Silver Eyes, ela é a protagonista e tem aquele lance dela ser também uma animatrônica e tudo mais. Então, talvez dando a entender de que o paralelo seria que na história da trilogia, o Henry Emily tenta reviver sua filha nessa nova forma animatrônica bizarra. E aí, então, talvez o próprio William Afton tentaria reviver seu filho depois, ou talvez transformou ele em animatrônico, ou fez alguma coisa com ele, ou o próprio Michael Afton escondendo o corpo, pra talvez tentar resolver esse problema depois. Não dá pra saber porque a gente nunca teve um indício disso, do William Afton escondendo as coisas dentro de uma caixa. A gente sabe que o William Afton escondia as crianças dentro dos animatrônicos. E no livro não foi descrito dessa forma, foi descrito que o Henry Emily é que acabou colocando o corpo da filha lá dentro. Ou pelo menos é o que dá a entender, né? Mas a coisa que é meio esquisita é que a caixa, ela mudou o conteúdo, que nem eu já até falei aqui pra vocês. Então talvez o entendimento daquela época, ali em 2015, era justamente esse da criança chorona. Pelo que faz o sentido mais do FNAF World, aquela coisa toda, de tentar colocar as peças de volta, que é o que fala até no FNAF 4. Aí o Put You Back Together. Mas talvez o conteúdo da caixa tenha mudado, talvez pra Charlie, talvez pra metáfora, talvez pra alguma outra coisa. Tanto que até o próprio Scott Cawthon ele admitiu na conversa com o Dalco que o conteúdo da caixa mudou conforme o tempo foi passando. Isso porque as
peças encaixavam melhor. E aí, conforme a galera viu isso, também tem um entendimento que, talvez, eu acredito que seria uma das melhores interpretações da caixa do FNAF 4, que é justamente o final que a galera mais ama do FNAF 6. O final que tem o discurso do Henry Emily. Porque se vocês perceberem, na hora que ele está falando, todos os animatrônicos eles estão presos no mesmo lugar. Ou seja, todas as peças que estavam faltando são encaixadas no mesmo lugar. Justamente o Freddy Fazbear Pizza Place. E aí então, quando a gente vê que sai aquele negócio do meio, como se fosse o local que nós estamos, toda a parte da conexão em volta lembra uma caixa. E ainda assim lembra com os dois negócios dos cadeados, né? Tem todos os detalhezinhos que parece uma caixa. E aí então parece que o Henry Emily, com o seu plano de pôr as peças todas de volta juntas, ele vai lá e taca fogo. Ou seja, parece que a caixa pegou fogo e tudo que tinha dentro acabou sendo queimado. Eu acho que uma teoria do Matt Pat, se não me engano, que ele até falou isso mais ou menos, mas o Scott Calton nunca confirmou se foi isso ou não, nunca disse que era, né, alguma coisa desse tipo, e aí a teoria ficou meio que em aberta. Mas eu começo a acreditar que talvez, por o próprio Scott Calton ter falado que o conteúdo mudou, pode ser pra isso. Ele precisou do Sister Location pra explicar mais algumas coisas, também do FNAF World pra dar mais alguns contextos dessa caixa, pra falar quem tava lá dentro, principalmente, e encerrar as coisas pelo menos desse arco no Pizzaria Simulator, e ainda colocar o destino do vilão na Ultimate Custom Night. E aí sim, todas as coisas estariam encaixadas e bonitinhas no seu devido lugar. A caixa, então, que as pessoas até então poderiam reclamar do que teria dentro dela, teria sido transformado em um dos melhores finais que nós vimos no Pizzaria Simulator. Mas eu tô falando isso que é tudo teoria, porque a realidade é um pouco mais complicada e um pouco mais triste. Ainda mais que esse ano, no aniversário de 10 anos de FNAF, tivemos uma nova entrevista do Scott Calton com o Dalko, onde é perguntado o que raios tinha na caixa do FNAF 4, e o Scott Calton, ele responde até bem sincero, onde ele diz que ele não se lembra mais. Pois é meio broxante, mas ele tem uma boa explicação até pra isso. Na época, ele tinha um raciocínio do que a história estava caminhando, para onde ele queria ir. Então, aquela ideia do que a galera até comentou, de que a história ela teve que ter mais algumas coisas, como o próprio Sister Location e o Pizzaria Simulator, pode ser então que veio daí a ideia do Scott Calton falar, putz, eu vou ter que mudar o que tem dentro da caixa. E aí pode ser que na época ele tentou fazer alguma coisa, mas ele próprio falou que a história não caminhou para esse lado, não caminhou para explicar a coisa da criança chorona ou algo do tipo. Foi colocando mais alguns personagens e resolvendo outros, do que ficar insistindo no que teria naquela caixa, para justamente resolver os outros pontos e fazer com que a história ficasse um pouco mais pé no chão, porque principalmente, não sei se vocês se lembram, na época do FNAF 4, muita gente acreditava na teoria dos sonhos, e que justamente a resposta dos sonhos estaria dentro da caixa. E aí então, os pesadelos que a criança chorona teve, tudo que ela imaginou e tudo mais estaria lá dentro. Isso é até um pouco reforçado com um dos inimigos que tem até em um jogo spin-off do Scott, que é o Five Nights at Freddy's Security Breach Furious Rage, que é meio que um beaten up, tá ligado? Que vem lá, você soca a porrada nos bichos. E depois tem o último chefe que se chama Dreamgeist. Esse bicho, se vocês verem na cabeça dele, tem lá a droga da caixa aberta. E esse bicho é meio que pra representar as coisas bizarras e loucas que acabou virando, né, um monstro absurdo, a história de Five Nights at Freddy's como um todo. Mas também várias teorias e coisas que confundem ou ajudam, enfim. E dentro da cabeça desse bicho tava lá a caixa. Então é tipo assim, talvez é aquela coisa, deixa pra lá, realmente não vai levar pra lugar nenhum, a caixa talvez realmente não tenha mais nenhum tipo de utilidade mesmo. Não vou dizer que ela foi resolvida, porque até o próprio Dalko e o John do FNAF, eles falaram, olha, não dá pra ter 100% de certeza que essas são as respostas, mas eu sei que é meio broxante a galera ver, pô, o Scott Calton falou que não lembra. É porque ele mesmo falou que a história foi pra um outro caminho. Também pra dar aquele encerramento que nós vimos do vilão, também a coisa das crianças serem libertadas. E ainda mais depois com o próprio Security Breach, o Help Wanted, aquela coisa toda, que a história continuou e ainda vai continuar no Secret of the Mimic.
Então eu entendo que é um mistério que ficou, tá lá, jogado, e depois teve talvez alguma resposta ou algo do tipo. Mas são várias hipóteses diferentes para a mesma solução. E ainda tudo complica depois que o Scott Cawthon fala que mudou o conteúdo da caixa. Mas enfim, pessoas, o que vocês acham que tem no raio dessa caixa? O que vocês acham que o Scott Cawthon pensou na época? E qual seria a melhor resposta? Novamente eu fico com a resposta do FNAF 6, que eu acho que é realmente o que encaixa todas as peças sendo juntadas, aquela coisa toda de botar fogo e tudo mais, que foi o final que nós vimos e é o final que muita gente ama. Mas comenta aí que eu quero saber da sua opinião do que você pensa da caixa do FNAF 4. Muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.